Colossenses 3,15 diz assim: que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados. Vocês, nós. O apóstolo Paulo está dizendo o quê? Visto que todos nós fomos chamados. Nós fomos chamados para viver em paz, como membro de um só corpo. Colossenses 3,15, como membro de um só corpo, e sejam agradecidos. Então, o que eu estou dizendo para os irmãos, não tem como você ser igreja, dizer eu sou igreja, se primeiro você não estiver ligado num corpo. Você estando ligado no corpo, precisa do quê? Você precisa o quê? Participar. Desde o início, que o apóstolo Pedro diz, participar do quê? Na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus, que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37, que diz assim: louvado seja Deus. Ouvindo eles, versículo 37 do capítulo 2 de Atos, versículo 37 do capítulo 2, versículo 37, que diz assim: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Até aí. Podem se assentar em nome de Jesus. Hamilton, pode tirar o fundo, tá? Irmãos, tentar ser rápido aqui, nós vamos falar de um tema que é muito importante acerca da igreja. Fiz algumas perguntas relacionadas acerca da igreja, no sentido de dizer: eu posso dizer que sou igreja? Eu sou igreja? Eu posso dizer eu sou igreja? Então nós vamos aprender um pouco sobre ser igreja. Eu sou igreja, a minha pessoa no singular, eu posso dizer que sou igreja? A Bíblia vai nos responder acerca desse assunto. Por que, irmãos, acerca disso? Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão esquecendo o significado de igreja. Nós estamos vivendo o tempo que as pessoas... Vocês vão ouvir a palavra? Vocês vão ouvir? Então desliga o celular. O celular, desliga.
Se não for ouvir, fica lá fora, desliga o celular. Agora é o momento sério da palavra de Deus. Se nós não tratarmos sério, nós não vamos compreender nunca. Então, preste bem atenção. Significado de igreja. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque está crescendo uma geração de desigrejados que está achando que não há necessidade de ir a uma igreja. Preste bem atenção à pronúncia. Ir a uma igreja, ir em alguma denominação, está criando uma geração onde eles estão aprendendo no YouTube. A igreja dele, a casa dele, ligando a televisão e pegando o ensinamento da rede social de um youtuber, ou um ensinamento de algum pastor. E assim está deixando as suas atividades dentro do significado igreja, pois assim entende-se ele mesmo, a pessoa do eu, dizer que não sou mais obrigado à igreja. Eu mesmo vou ouvir a palavra, eu vou ouvir um pastor que é mais conceituado, que ele nunca teve presença, nunca conversou, nunca pastoreou e fica em casa assistindo YouTube, Facebook. Logicamente nós entendemos que a rede social é uma ferramenta de comunicação onde seja levado a palavra de Deus, e eu acredito que um homem de Deus que ensina no YouTuber, um pastor conceituado, ele vai direcionar aquela pessoa que lhe ouve, que lhe assiste, a ir a uma igreja, procurar uma comunidade e ali passar a congregar-se e em seguida membrar-se, tornar-se um corpo, este corpo de Cristo. Nós estamos vivendo um tempo onde o conceito é mudado, onde as pessoas não querem ir à igreja porque diz ser a igreja, ou seja, um grupo de pessoas muito problemática. Preste bem atenção, é o teu lugar. Quando você colocar e entender que igreja é problemática, sim, tem espaço para você, tem espaço aqui para você. Enquanto houver igreja aqui na terra, há um espaço, igreja no sentido conjunto. Todas as vezes que você entender o que é igreja do Senhor, subentende que é um grupo de pessoas reunidos com uma finalidade de adorar, prestar culto, adoração ao Senhor. Quando você sai da sua casa, você não vem para receber, você tem que vir para a igreja para agradecer. Você tem que vir à igreja para se sacrificar e agradecer ao Senhor, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Então você vem à casa do Senhor para sacrificar, agradecer, e você passa a receber pão do céu, palavra de Deus, doutrina do Senhor, exortação, palavra de consolo. Tudo isso vai ter aqui dentro, porque é o Espírito Santo que vai guiar o povo. Então vamos entender o conceito igreja. O que significa igreja? A igreja física, ela é conhecida como instituição, ela é conhecida como comunidade de cristão que vive aqui na terra. Dá-se o nome de ministério, igreja aqui na terra. Então essa igreja visível aqui na terra, dada o nome instituição, sem fins lucrativos, que adquire um CNPJ, ela está aqui nesta terra para ensinar os congregados, para ensinar o povo da terra o caminho de Deus, que é Jesus Cristo. Essa é a igreja física, contada por números de pessoas. Veja que no versículo 32, dizia, no versículo 42 de Atos, quando o apóstolo Pedro prega a conversão, prega arrependimento, que ele fala no versículo 38, arrependei-vos e cada um de vós sejais batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Veja que quando ele prega esse arrependimento, as pessoas se compungiam em seu coração, e elas passavam a se arrepender e crer no nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós entendemos que dentro das primeiras conversões começa a existir a igreja física. Por quê? Porque a palavra de Deus diz no versículo
42, e perseveravam, no 41, de sorte que foram batizados os de bom grado, receberam a sua palavra. Quem é este de bom grado? Foi você um dia que recebeu a palavra. Eu um dia que recebi a palavra de bom grado. O que foi que aconteceu comigo? Pessoa, indivíduo, único, exclusivo, a minha pessoa, me arrependi dos meus pecados, juntamente com outro grupo de pessoas, passamos a agregar, passamos a nos juntar com um propósito. Qual que era esse propósito? No versículo 41 diz: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, ou seja, 3.000 pessoas começavam a agregar, se unir. Qual que era o objetivo? Eles se juntavam, e no versículo 42 vai dizer: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Dá-se a entender que começa a entender o entendimento de igreja, junção de pessoas, ajuntamento. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Perceba que se você colocar o seu pastor como um youtuber, como tem um pastor conhecido, bispo, não sei do bispo, tem um bispo aí que tem um monte de seguidores, quase 2 milhões. Ele não é o teu pastor, ele te ensina. Se ele não te direciona a procurar uma pessoa física para você ser apacentado, isso é antibíblico. Isso é antibíblico. Se ele não faz isso e você fica fissurado naquilo, coloca a tua atenção, ouve tudo que ele disser, você faz, mas você não convive com ele, você não olha no olho, você não tem tato com essa pessoa. Preste bem atenção, que quando você está em casa, no teu quarto, na tua casa, assistindo, você não se enquadra nesse quesito aqui, que ele diz assim, todos os que criam estavam juntos. É o mesmo entendimento de igreja. Se você não vir para a igreja, nessa reunião, não tem como você ter o quê? Junção, você não tem como você ter intimidade, não tem como você ter comunhão. Que comunhão é essa, meu irmão? É a comunhão de vir para o culto, prestar uma adoração juntamente com as pessoas, que o versículo aqui diz: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ou seja, viam os cultos todos os dias, obedeciam a palavra, participavam das orações, no partir do pão e na comunhão, culto de Santa Ceia, estavam juntos, estavam todos em comum. É a mesma ideia que você tem de família. Você não pode dizer que você solteiro, eu tenho uma família. Se você não for casado, se você não tiver uma mulher, casado, junto com uma mulher, ou um filho, só basta ser o casal. Subentende-se de família, ter filho, ter família. Você solteiro, você não pode. Eu sou solteiro na minha casa, vivo debaixo do meu pai. Não, eu sou uma pessoa que é da família do meu pai. E nisso eu tenho o quê? Comunhão, intimidade. É o que igreja tem que ter: comunhão, relacionamento. Não tem como você ter comunhão se você ficar no seu quarto, na sua casa, trabalho, casa e assistindo só pela rede social e não vir para o culto, agregar-se com o irmão, ter comunhão. Por quê? Porque quando não se tem relação, você não vai suportar. Quando você não tem relação com o indivíduo, você não vai suportar ele. Você entra na linha de isolamento. Você entra dentro do conceito isolado.
Tudo que falar para você, você não vai suportar. Por quê? Porque aquelas pessoas, os teus amigos, você não tem convivência, comunhão com aquela pessoa. É por isso que a igreja está entrando numa linha de desigrejados. Não preciso ir à igreja. Ele encontra várias desculpas ou culpa. Ou ele sabe demais porque está assistindo de alguém, não conhece o indivíduo, não sabe qual é a vida do pastor, está olhando só na rede social, não tem comunhão com a igreja, não agrega-se nas atividades da igreja. Quais são essas atividades? Doutrina, ensinamento, aprendizado da palavra de Deus. Então ele perde isso. Então você não consegue ser igreja sozinho. Você não é igreja sozinho, você só é igreja quando você congrega, quando você agrega, quando você se torna membro do corpo de Cristo. E o grupo de pessoas tornam-se membro do corpo de Cristo. E um grupo de pessoas tornando-se vários membros, tanto aqui como em outras denominações, torna-se o corpo universal de Cristo. Que corpo é esse? O corpo físico que você vê, que você enxerga. Para quê? Para que o Senhor venha tirar o corpo santo no meio da própria igreja, que são os santos que estão no meio da igreja, são aqueles comprometidos com o trabalho da igreja, são aqueles que têm uma vida com Deus, com os irmãos, em comunhão com os irmãos, diariamente, vivendo uma vida de busca e obedecendo a palavra de Deus. Então preste bem atenção, a igreja invisível, ela é composta da comunhão dos santos. Daí você entende que igreja, grupo de pessoas. Todas as vezes que você falar igreja, não é uma, é um grupo de pessoas. É o nome igreja, ela é relacionada porque ela tem um grupo de pessoas. Então você não consegue ser igreja sozinho. Ponto. É o que ensina a palavra. Primeiro, dentro da igreja, ela vem da palavra do latim chamado eclésias. O que significa essa palavra eclésia? Vindo do latim. Ela significa chamados para fora. Ou seja, a igreja foi chamada para fora. Para quê? Para anunciar a palavra. Nós somos forasteiros nessa terra. Para quê? Para anunciar a palavra de Deus. Com a pregação do evangelho e a nossa maneira de viver nessa terra. Porque somos forasteiros. Por isso somos chamados. A palavra eclésia significa chamados para fora. Veja que os discípulos eram chamados para fora de casa em casa, anunciando as boas novas. Quando se inicia o ministério de Jesus Cristo, entenda que Jesus, quando ele começa o seu ministério, ele não começa selecionando pessoas ou os discípulos. Aonde ele encontrava, ele pedia para seguir. E foi chamando um por um. Até quando Jesus Cristo, pregando o seu ministério e a igreja cresce, o Senhor Jesus separa para um lugar, em oração, e através dessa oração ele separa 12 discípulos. Desses 12 discípulos que ele separa, eles os ajuda para a pregação da palavra, para a continuação da palavra, porque Jesus Cristo dá poder aos discípulos para anunciar a palavra com prodígio, com poder. Então veja que dá-se já o sentimento de já a união da igreja, nascendo a igreja. Então, qual o objetivo da igreja terrena? Pregação da palavra, para que as pessoas se convertam dos seus pecados e sejam salvas. Não tem como você conseguir fazer isso dizendo, eu sou igreja e fico na minha casa. Não tem como dizer isso se você diz ser igreja e você não participa do corpo nem do sangue do Senhor.
Não tem como você ser igreja se você não é batizado nas águas. Você tem conhecimento, se converte, tem conhecimento que precisa ser batizado nas águas para arrependimento, para isso externar nas pessoas, que você é uma pessoa arrependida e mergulhou nas águas. A velho homem morreu, você é um novo homem em Cristo Jesus, e em seguida recebeu os dons do Espírito Santo, e em seguida começar a participar do corpo e do sangue do Senhor. Todo o objetivo de um cristão que serve ao Senhor, uma pessoa, ele tem que ter esses propósitos, para andar conforme o ensinamento bíblico. Preste bem atenção, que a missão da igreja, além de ensinar o evangelho às pessoas, é trazer as pessoas a Cristo, é preparar as pessoas, a exaltação, a vinda do Cordeiro, a vinda do noivo. Esse é o objetivo da igreja. A igreja é a noiva de Cristo, dentro de um plano maravilhoso para salvar a humanidade através da pregação do evangelho. Então nós, igreja, somos o que? Noiva. Nós somos noiva, um grupo de pessoas em volta do planeta Terra, deste globo, em todas as nações que creem em Jesus Cristo. Essa é a igreja formada terrena. E quando Jesus Cristo vir buscar a sua igreja, ou aqueles que morreram com Cristo, vai ser separado a igreja dos santos. Preste bem atenção que a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro, vai sair de dentro da igreja terrena. E ele vai levar com ele. Então, vamos ver alguns versículos aqui, onde nos diz que a igreja do Senhor é um grupo de pessoas. Romanos capítulo 12, versículo 4 e 5, vai dizer o seguinte. Romanos capítulo 12, versículo 4 e 5. Alguém lê para nós aí. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns. Então preste bem atenção, que você, de corpo de Cristo, você se torna membro. E dentro desses vários membros aqui, que temos a igreja de Cristo, cada membro tem sua utilidade. Cada pessoa tem sua responsabilidade. Com a quantidade de membros que existe, você se torna um corpo. Para quê? E esse corpo é chamado de igreja. Colossenses capítulo 1, versículo 18. Diz assim, se alguém encontrou, leia aí. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. 19. Até aí. Então preste bem atenção. Ele diz assim, ó, ele é, quem é ele? É a cabeça do corpo. Cristo. Cristo é a cabeça do corpo. E quem é o corpo? Igreja. Versículo 18. Quem é o corpo? Igreja. Certo? E a igreja é o que? É formada do quê? De membros. 1 Coríntios 12, 12 diz assim, ó, ora, assim como o corpo, um corpo formado de membro, ele se torna uma unidade. No versículo 12, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, igreja é formada do quê? De muitos membros. E esses muitos membros se tornam corpo. Este muito membro se torna um corpo. Para que esse corpo? Para o cabeça, que é Cristo.
1 Coríntios 12, 12. Assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, um só corpo, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Então a igreja, ela forma um corpo. Por que ela forma um corpo? Porque ela tem muitos membros. E que membros são esses formados dentro da igreja? São os membros batizados nas águas, batizados com o Espírito Santo, participam do corpo e do sangue do Senhor. Eles se tornam membros do corpo, e se tornando membro do corpo, ele se torna a igreja do Senhor, que é considerada a noiva. Colossenses capítulo 1, versículo 24. Colossenses capítulo 1, versículo 24. Vai dizer assim: agora me alegro em meu sofrimento por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições, em favor do seu corpo, que é a igreja. O apóstolo Paulo estava dizendo que ele se alegrava nos sofrimentos, ele se alegrava nas lutas que passava por nós, igreja. Por que por nós, igreja? Porque ele fala assim: por vocês e completo no meu corpo, aqui resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja, em favor da igreja. A irmã Luzimar não pode dizer assim: eu sou igreja, eu sou a igreja. Ela tem que estar em comunhão, ela tem que ser membro de um grupo de pessoas que adoram, e assim formando parte, ela forma parte da igreja. Os irmãos estão entendendo? Então vamos lá. Colossenses 3,15 diz assim: que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados. Vocês, nós. O apóstolo Paulo está dizendo o quê? Visto que todos nós fomos chamados. Nós fomos chamados para viver em paz, como membro de um só corpo. Colossenses 3,15, como membro de um só corpo, e sejam agradecidos. Então o que eu estou dizendo para os irmãos: não tem como você ser igreja, dizer eu sou igreja, se primeiro você não estiver ligado num corpo. Você estando ligado no corpo, precisa do quê? Você precisa o quê? Participar. Desde o início, que o apóstolo Pedro diz, participar do quê? Na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nós estamos vivendo um modelo, irmãos, que o povo não quer se juntar para orar. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas, não sou contra monte. Monte é algo individual para você e Deus buscar junto com alguém, não com uma quantidade gigante de pessoas. É uma particularidade. Com as pessoas mais próximas que vai com você a um local separado. Mas a igreja, ela ficava de contínuo, em oração, junto, ligados, conectados. A palavra de Deus diz que eles tinham um só coração, um só sentimento, um só desejo de busca pela presença de Deus. Aleluia. Fala de oração na igreja, no grupo da igreja, coisa rara. Chama para ir para o monte, vai uma quantidade. Quando chega na igreja, quer ser mais santo do que o outro.
Cuidado, tem que ter equilíbrio. Nós temos que estar unidos com um propósito, horário marcado, fácil. Vir na igreja, orar, buscar a presença, conhecer da palavra de Deus. É o que em Colossenses 3,15 diz, que a paz de Cristo seja o juiz no seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros. É como membros do quê? De um só corpo. De quem é esse corpo? De Cristo. Então você tem que se tornar membro para ser corpo do quem? De Cristo, que é o cabeça. O corpo de Cristo é a igreja de Jesus, a sua noiva amada. Jesus é o cabeça deste corpo glorioso e deixou os seus escolhidos a importante missão de fazer a sua obra anunciando o reino de Deus. O corpo de Cristo é formado por muitas pessoas que têm dons diferentes para que tenham em comum um coração transformado pelo poder do Espírito Santo. As várias partes deste corpo constituem o quê? A igreja, que é a esperança, a luz do mundo. Os irmãos estão entendendo? Efésios capítulo 6, capítulo 4, versículo 16. Leia aí para nós, irmão Ivan. Efésios capítulo 4, versículo 16. Encontrou, irmão? Efésios capítulo 4, versículo 16. Efésios capítulo 4, versículo 16. Eu vou ler aqui, irmãos, para ganhar tempo. Diz assim, ó: dele todo o corpo ajustado e unido pelas juntas e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada um realiza a sua função. Preste bem atenção, isso aqui está sendo bem mais claro ainda. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Não tem como me edificar em amor sozinho, solitário. Deus criou o homem para viver em comunhão com alguém. Deus viu que Adão vivia só. Ele fez o quê? Fez uma disjuntora. Da mesma forma, o homem e a mulher não ficaram para ficar em casa, sem busca de uma comunidade, de uma igreja para se relacionar. Então, aqui em Efésios capítulo 4, versículo 16, vai dizer o quê? Que se você só cresce e se edifica a si mesmo na medida em que cada um realiza a sua função. Como? Como juntas. É o auxílio de todas as juntas. Como? Como que eu vou me edificar? Eu tenho uma chamada. Mas como eu vou crescer se eu não vou conviver com alguém, com um irmão que às vezes Deus deu dom para edificação na vida dele, que me edifica a minha vida espiritual? Se eu viver em casa, eu não vou conseguir. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Pergunta aqui. Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma.
Está falando do quê? O apóstolo está dando uma orientação dizendo que os corpos são membros de Cristo. Se eles são membros de Cristo, isso quer dizer o quê? Que todos os membros de Cristo tornam-se corpo, sendo igreja. E se você é um membro, você não pode colocar esse membro e unir com algo pecaminoso. Teu corpo é santo, é santuário do Espírito Santo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, o nosso corpo é templo. E sendo ele templo, tornando-se membro da igreja de Cristo, morada do Espírito Santo. Não confunda, eu sou a igreja, o templo é o meu corpo. Não, o templo é templo do Espírito Santo. Teu corpo é templo do Espírito Santo. Só que este corpo, chamado templo do Espírito Santo, também ele é membro da igreja de Cristo e tem que estar ligado com outros templos. Porque o mesmo Espírito que opera em um é o que opera no outro. O Espírito Santo com toda a igreja no planeta Terra. Então, irmãos, entenda, a igreja, eu não consigo ser igreja sozinho. Eu só sou igreja se eu estou dentro de uma comunidade, tenho um pastor que o pastoreia, participo dos ensinamentos, tenho mudança de vida, participo dos cultos, participo das orações, participo dos trabalhos da igreja, participo do corpo, que o Senhor diz, o corpo que é partido, o corpo de Cristo que é partido, e o sangue que é derramado em comunhão com todos. Assim você se torna membro, e faz parte da igreja do Senhor. Mas que momento que estamos vivendo hoje? A falta de interesse das pessoas buscar a Deus nos lugares. Eu não vou porque eu não gosto do fulano, do Beltrano. Ele não vou porque eu não gosto do Beltrano. E o Beltrano está aqui. Quem ele não gosta está vindo todo dia. Ele é pior do que o Beltrano que está vindo todo dia. Por quê, irmãos? Porque a igreja, o conjunto de pessoas, o objetivo é conhecer da palavra de Deus. O objetivo é edificação, para que você se torne um varão perfeito, para naquele dia que Jesus Cristo te chamar, seja no arrebatamento, ou seja em alguma situação que você perca a sua vida aqui, material, saia do teu corpo, você vai para um lugar de descanso. Para naquele dia que Jesus buscar, chamar que os mortos ressuscitarão primeiro, você esteja também naquela chamada. Ouça a trombeta. E você ressuscite, passe a ter um corpo transformado e glorioso, juntamente com os arrebatados. Amém, queridos? Até aqui, irmãos. Fique essa palavra que a gente entenda que é importante que nós venhamos para este local, junto com os irmãos em Cristo e outras pessoas, para ouvir da palavra de Deus, se relacione uns com os outros, falando do amor de Deus. Saia dos seus lares. Lê mais este versículo, Hebreus capítulo 12. Ele é mais direto ainda. Hebreus capítulo 12. Perdão, capítulo 10. Versículo 25. Diz assim, não deixemos de unir-nos como igreja. A carta está dizendo assim, não deixemos, não sou eu não que estou dizendo, eu estou transmitindo para vocês em que Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz, não deixemos de unir-nos como igreja.
Quando eu deixo, eu estou desobedecendo esta orientação. E ele ainda fala segundo o costume de alguns. Então, se você é membro, faz parte dessa igreja, o que você tem que fazer? É porque o pastor disse? Não, é porque Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz: não deixemos de unir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Por quê? Porque naquele tempo já estava acontecendo. Aí vem a orientação: não deixemos de unir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o grande dia. Se eu deixo de vir à igreja, eu entro dentro do costume de alguns que era daquele tempo. Como eu vou procurar encorajamento se eu estou dentro da minha casa, se eu não venho à igreja do Senhor? Que encorajar é esse, irmãos? Encorajamentos do Espírito Santo. Esse é o encorajamento. É encorajar-nos uns com os outros. É o quê? Eu estou vendo que tem um irmão que está precisando de uma palavra, e eu trago uma palavra de consolo, um abraço. Irmão, você vai suporta, que Jesus vai dar força, vamos fazer uma oração junto aqui. O irmão sai daqui encorajado. Amém? Fiquemos de pé em nome de Jesus, irmãos. Oremos. Senhor meu Deus e eterno Pai, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, neste momento, que nos reunimos aqui, ó Pai, conforme a tua palavra diz, Senhor, Hebreus capítulo 10, versículo 25, Senhor, nós estamos unidos, Senhor, com um propósito, ó Pai, de te conhecer, de te agradecer, Senhor, por tudo que tu tens feito em nossas vidas. Pai, continua, Senhor, nos guardando, nos livrando de todo mal, mas que estejamos, Senhor, firmes na tua presença, que estejamos cheios da tua presença, que estejamos, Senhor, cheios da tua palavra, Senhor, para que não venhamos, Senhor, vacilar, Senhor, para que não venhamos pecar contra ti, Senhor. Pai, vai nos guardando em nome de Jesus Cristo. Pai eterno, neste momento, Senhor, também coloco nas tuas mãos, Senhor, o irmão Rafael, Senhor, que pede oração, Senhor. Pai, vai entrando com providência na vida dele, Senhor, na saúde, Senhor. Vai curando, Senhor, que ele venha obter vitória, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, fazendo assim, Senhor, a tua vontade. Mas nós cremos, Senhor, que tu és poderoso para curar, tu és poderoso para salvar. Vai de encontro, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, na saúde e na vida, Senhor, do irmão Rafael, para a honra e glória do teu santo nome. Levante suas mãos para o alto, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja com toda a igreja. Todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus.